Muito bem, senhoras e senhores, encerrando a nossa 30ª convenção, um artista multitalentos. Ele canta, dança, é humorista, interpreta, está nas melhores telenovelas do país e tem DNA de artista. Com vocês, Lucas Veloso. Boa tarde, boa tarde. Obrigado pelas palavras, viu, Muribe? Obrigado. Obrigado vocês também pela paciência e pela presença, né? A presença que é resultado da paciência. Obrigado mesmo, gente. Nossa, que chique, obrigado. Gente, eu fui convidado para dar uma palestra. Eu acho que é a segunda ou terceira palestra que eu dou na minha vida, não faço muitas. Mas disseram, não, a palestra show é mais descontraída e tudo, porque falar sério é complicado, né? Mas ontem eu estava pensando direitinho, vamos pautar os assuntos aqui, né? E muita coisa em comum da profissão de quem vive pela e para a medicina tem em comum com a minha profissão de humorista, com a minha profissão de comediante, de ator. A parte boa da minha profissão, que no caso da de vocês é bem mais difícil da gente se igualar, é que eu vivo de conversar besteira, entendeu? O povo me paga para conversar besteira. Vocês não, vocês salvam vidas, né? Inclusive, esse é o lugar mais certo do mundo para eu passar mal. Se eu passar mal aqui, o que não falta é gente para socorrer. Mas o que eu estava colocando em pauta ontem, que é uma coisa que eu acho muito linda, né, na profissão dos médicos, é que você passa anos estudando, lapidando conhecimento, para depois chegar vamos dizer assim, na selva do mercado. Você passa mais tantos anos fazendo uma residência, para depois você começar a engatinhar na carreira. Isso é um trabalho quase que de joalheiro, né? E assim, você recebe um preparo às vezes, isso não todos os profissionais, né? E nem todas as profissões. Mas as pessoas recebem um preparo, às vezes, para administrar a própria carreira. E é o que eu falo a todo mundo. Eu acho que todo mundo que vai fazer uma faculdade na vida, seja de medicina, seja de direito, comunicação, artes cênicas, eu acho que a pessoa deve ter o direito de receber uma cadeira na faculdade de administração, porque às vezes você sai, gente, estamos vivendo no Brasil. Quando você se forma, você está desempregado, entendeu? Em 90% dos casos, você está desempregado. É difícil você sair da faculdade com um trabalho certo. Especialmente na minha profissão, inclusive, hoje é mais difícil ainda. Mas eu acho que para gerir uma carreira, você tem que pensar em alguns pilares que a gente pensa, eu também na minha carreira penso muito constantemente, não é uma fase que você pensa e pronto, acabou. Porque eu acho que o sucesso ele nunca é permanente, o sucesso é muito passageiro, né? Você faz sucesso, você está fazendo sucesso e amanhã pode não estar mais fazendo sucesso. Então, pelo menos quando eu me formei, quando eu terminei teatro, que fui fazer televisão, fui fazer show, né, no caso, eu fui pensar primeiro no marketing do meu nome, como eu deveria vender o meu nome, em que área eu ia vender o meu nome. E porque todo mundo sabe, para quem não sabe, eu falo agora, eu sou filho do humorista Shaolin. E o meu primeiro nome artístico não foi nem Lucas Veloso, foi Filho de Shaolin. Depois veio o Menino de Shaolin, depois veio o Menino da Novela, depois de Menino da Novela veio o Menino dos Trapalhões, aí virou o Menino do Dança dos Famosos, depois o Menino do Faustão lá que pegou a bailarina, depois o Menino da Novela do Homem que Morreu. Aí depois começou a aparecer, depois de 3 anos na televisão, que começou a aparecer o meu nome, Lucas Veloso. Mas me orgulho muito e falo para todo mundo, eu posso ser qualquer um desses nomes, mas o que eu me orgulho é de dizer, eu sou filho do Shaolin, sou eternamente filho do Shaolin. Isso está no meu sangue. Então eu falei, primeiro eu vou aceitar isso. As pessoas vão falar, o filho de Shaolin, começaram falando isso no sentido pejorativo. Depois isso se tornou, como é que eu posso dizer, um elogio para mim, ficou um bom comparativo. Hoje as pessoas quando pagam o ingresso, vão no teatro me assistir, elas vão sabendo que eu não sou o segundo Shaolin, eu sou o primeiro Lucas Veloso. Mas dá para matar um pouquinho da saudade do baixinho. Então, primeiro você pensa assim, como é que eu vou me vender? Como é que eu vou vender meu nome? E aí, a gente pensa na propaganda, o quanto ela é importante, né? É a comunicação. Porque comunicação não é o que você fala, comunicação é o que o outro entende. E comunicação é a base da nossa paz, vamos dizer assim. É a base do nosso business, é a base da venda, é a base da compra. Se não há uma boa comunicação, não há nada. Tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer para os garçons, quando eu chego em restaurante,
E raramente eles sabem me responder. Eu sento num restaurante para comer, seja italiano, seja pizzaria, seja qual for. Eu sento no restaurante, olho para o garçom e faço assim: meu amigo, o que é que eu vou comer? Aí ele fala: não, o senhor tem que olhar no cardápio. Eu falo: não, eu não trabalho aqui, você tá aqui mais do que eu, você conhece o cardápio. O que é que eu vou comer? Para o cara vender o prato. Ou seja, ele na profissão de garçom, ele tem que olhar para a minha cara, entender que eu estou com fome, entender que ele conhece o cardápio mais do que eu, e ele tem que me vender o prato mais caro. Teve uma vez que eu cheguei num restaurante chamado James, em São Paulo, faço questão de falar o nome, porque merece, né, o atendimento dele é sensacional. Cheguei lá para tomar um cafezinho, fiquei para o jantar. Tomei um café, jantei, comi sobremesa, pedi um vinho, porque o cara foi me induzindo ali. Então isso tudo é comunicação, isso tudo é propaganda, isso tudo é você saber se vender. Porque na selva que é o mercado financeiro, o mercado de vendas hoje, em qualquer que seja a profissão, você, se não souber se vender, alguém vem e te engole. Então, eu pensava muito nisso no início, né? Como é que eu vou me vender, meu Deus do céu. Aí chegou aquela oportunidade de fazer um teste para a novela das 9. Aí eu cheguei e mandei meu vídeo para o Luiz Fernando Carvalho. Aí o Luiz Fernando Carvalho gostou, me chamou lá para gravar uma cena. Cheguei, aí morrendo de nervoso, e respondi sim para qualquer pergunta que ele dissesse. Mas tu é ator? Sou. Tu sabe escrever? Sei. Ah, tu roteiriza? Roteirizo, tudo. Aí você dirige? Dirijo. Tu anda a cavalo? Ando, sabia andar nada, ando nem de moto, mal ando de bicicleta, imagina de cavalo. Mas eu respondi sim para todas as perguntas dele. Ele falou: rapaz, o cabo é arrochado, bota ele para fazer o teste. Aí gravou lá uma cena comigo e tal, ficou bacana. Aí eu passei, né? Uma das perguntas que ele tinha feito é se eu sou um bom ator dramático. Ou se tu precisar chorar em cena agora, tu chora? Eu falei: choro. Conversa fiada minha também. Aí, para minha surpresa, depois que a gente estava no ar, já com a novela, capítulo 102, se eu não me engano, chega uma cena com uma rubrica do autor para mim. E quando tem a rubrica do autor, você não pode mudar. Tem que estar lá. O que o autor pede, você tem que fazer. Chegou uma rubrica de Benedito Rui Barbosa num texto meu, dizendo assim: Lucas entra chorando em cena. Eu olhei assim e falei: me lasquei, pronto, acabou aqui minha carreira. Aí eu olhei assim e falei: nossa senhora, e agora? Aí eu perguntei a Irandi Santos, que é um grande ator pernambucano, amigo meu, que estava fazendo a novela também. Ele é muito bom com essas cenas de emoção. Eu falei: Irandi, me dá uma dica aí para a gente chorar. Aí ele falou: tu nunca fizesse nada assim, não? Eu disse: não, me dá uma dica aí, mas é para agora. Ele fez: bicho, calma, primeiro se acalme, vá no camarim, fique sozinho, leia o texto, entenda o que está dizendo o personagem, sinta o que ele está sentindo, aí vai vir, a emoção vai chegar. Aí eu fiz isso, eu fiquei lendo, fiquei concentrado lá, começou a vir, os olhos encheram d'água. Eu falei: nossa senhora, é agora. Quando o diretor chamou para gravar, eu fui pronto, afiado. Aí eu fui com os olhos cheios d'água já, que ele fez: ação! Aí eu abri o berreiro, comecei a chorar. Ai, tá, choro com força, chorei por meia hora. A cena ficou a coisa mais linda do mundo. O diretor falou: corta! Pronto, cortou, eu falei: ganhei o prêmio Revelação, né? 2017, ganhei. Aí o diretor fez: maravilhosa cena, parabéns, Lucas. Aí eu: caramba, ó, sensacional. Ele fez: muda a câmera para frente do Lucas agora, vamos fazer o lado dele. A câmera não estava em mim, ela estava nas minhas costas, filmando a menina que estava na frente. E aí é que vem uma parte muito importante nesse se vender. Você vai se vender, mas você tem que também estar atento, pé no chão. Saber que não sabe é uma dádiva. Saber falar: olha, não sei, mas posso aprender. Ou então, no meu caso, que eu fui para uma forca dessa, né? Falar assim: não, eu faço e tudo. Chegar lá e estar administrando uma cena difícil dessa, o que é que eu deveria ter feito? Eu deveria ter mesclado um pouquinho da emoção, um pouquinho da razão. Olhar onde é que está a câmera, ter a inteligência de olhar o local onde eu estou pisando e tudo. Então, eu acho que além da comunicação, que é o marketing, né? Para a gente entrar bem, caminhar bem no mercado, a gente tem que pensar em futuro também. Todo mês de novembro eu sento no escritório para fazer planejamento de carreira do ano seguinte. E eu acho que assim, pelo menos na área da medicina, a gente vive uma época hoje que está se descobrindo muita coisa. Tem muita vacina nova, tem muito remédio novo, tem muita coisa, muito equipamento novo, tem muito novo de tudo, especialmente na área do povo que cuida de nutrição e tudo. Nossa, tá eu lembro da febre que teve do óleo de coco. Aí agora é o jejum intermitente, amanhã vai ser outra coisa. Então vai sempre ter uma febre nova. E as pessoas estão naquela época que elas leem no Instagram e acham que é verdade. Não procuram mais ligar para um médico, consultar de verdade, falar: amigão, isso serve para mim? Eu mesmo eu fiz uma vez
esse jejum intermitente, acordei com a câimbra na perna, dor de cabeça, eu falei, não vou fazer isso mais não, porque eu fiz de Instagram. Depois eu procurei um nutricionista, ele falou, para o seu metabolismo isso vai te matar se você fizer. Então, antigamente, as pessoas ainda tinham esse medo de se automedicar, hoje em dia não mais. Então, como é que você comunica hoje com a grande massa brasileira, de 200 milhões de brasileiros que estão olhando o tempo inteiro o Facebook, Instagram, e estão se automedicando, e estão excluindo profissionais no gabarito de um médico, de um doutor da vida deles, que é uma coisa que eu acho que é indispensável, mas eles estão fazendo isso. Então, como é que a gente comunica a eles isso? E por que eles pararam de procurar? Porque talvez fosse um pouquinho incômodo, ou fila, porque tem gente que não tem condições de pagar uma consulta, ou quando tem, não tem tempo, porque o tempo é a moeda mais cara do universo, né? Você pode ter dinheiro, você tem ouro, prata, você tem tudo, mas tempo é uma coisa que a gente não tem como comprar. Ou você conquista, ou ele te mata no final. Então, acho que são dois fatores que a gente tem que colocar em muita prática para se tornar assim, um profissional muito vendável, né? Porque às vezes tem um bom profissional no quesito venda, ele é muito atrasado ainda. E tem profissional que vende muito e no quesito técnica ele é muito atrasado também. Tem essa mesclada que daí, né? Mas assim, são dois pilares. O terceiro pilar, que eu acredito que seja a base do êxito, é a crença. Porque eu, quando estou subindo num palco, ou quando eu estou indo para o Domingão do Faustão, se eu vou contar uma piada lá e eu não acreditar na minha piada, ninguém vai rir. Então eu tenho que acreditar no meu trabalho. O profissional que duvida do próprio trabalho, ele não vai saber gerir a carreira, ele não vai ser bem-sucedido e ele não vai saber responder perguntas. Porque as pessoas perguntam, porque tiram dúvidas, porque duvidam, porque testam. E a vida está testando a gente o tempo inteiro. Uma vez eu fiz um curso de palhaçaria com o mestre Márcio Libar. E ele é carioca, do Rio de Janeiro e tal. E a gente foi para o Rio fazer esse curso na época dos Trapalhões. Que eu recebi uma bela terça-feira a ligação dizendo a mim que Renato Aragão tinha me escolhido para fazer o papel do Didi nos Trapalhões. Na hora a gente dá uma tremida nas bases porque é um convite de Renato Aragão, não é de qualquer um. E aí eu aceitei o convite e tal, falei, não, mas e aí, como é que a gente prepara? Falou, não, vai ter para vocês um professor de palhaçaria, vão te preparar. Aí eu, pô, bacana e tal. E aí eu estava prestes a conhecer seu Renato Aragão e fui fazer as aulas de palhaçaria. Porque nessa época eu já era ator, mímico, multi-instrumentista. Faltava ser palhaço para fazer um trabalho. Você vê que nunca o preparo é suficiente para a vida, né? Você sempre vai ter uma coisa nova para aprender, uma coisa nova a se adaptar para poder continuar caminhando. Então fui, beleza, vamos aprender palhaçaria. Estava fazendo lá as aulas com o Márcio Libar, e aí ele olhou para a gente e falou assim, vocês são todos novos, todo mundo quase da mesma faixa etária, né? Vocês são muito novos, vocês têm que entender uma coisa. Se a vida der certo, a vida dando certo, você vai ficar velho, sua coluna vai ficar torta, seu joelho vai começar a ranger, você vai ouvir mal, sua visão vai piorar, você vai parar de sentir o gosto das coisas, você vai ficar broxa e no final você morre. Essa é a vida dando certo. Essa é a vida tendo sucesso. Isso é o sucesso da vida. Então, já que ela termina, sim, poeticamente se dissolvendo, né? Mas no real acabando, já que ela termina assim, tente fazer ela ficar mais bonita o tempo inteiro. Porque esse é o final da vida. A gente está o tempo inteiro perdendo. E eu falo para todo mundo, a perda mais drástica do ser humano é o tempo. Porque o tempo ele leva a oportunidade, ele leva coisas, ele leva pessoas, e ele não te devolve nada disso. Ele leva com ele e fica para o resto da vida com ele. Então, eu sempre convido as pessoas que vão me prestigiar no show, que vão ao teatro me assistir, ou que vêm em qualquer lugar, ou que terminam 4 dias, né? 4 dias de evento e está assistindo uma palestra minha. Eu convido todo mundo a fazer o seu passado. O conceito de fazer o seu passado existe no agora. Então, enquanto o tempo está passando por você, faça o seu passado. Eu fico mordido de raiva às vezes que eu chego em restaurante e vejo os filhos que estão sentados na mesa, não conseguem olhar na cara dos pais porque eles estão olhando o celular. O tempo está passando. Um amigo meu perdeu a mãe há
um tempo atrás, ele tem 50 anos de idade, perdeu a mãe, ou seja, viveu bem com a mãe. Ele chegou para mim e falou, eu queria ter aproveitado mais o tempo com ela. Eu falei, 50 anos não foi o suficiente para você? Ele falou, 50, eu perdi meu pai aos 19 anos de idade, não tenho um remorso, porque aproveitei todos os momentos que eu tive com ele. E eu acho que a gente tem que olhar para o tempo, porque ele está passando. Isso em todos os aspectos. No aspecto profissional, como eu falei, vivemos uma modinha ontem, vivemos outra hoje, viveremos outra amanhã. O mercado está se adaptando rapidamente, o profissional que não se adaptar nele vai sair. E o tempo também está sendo cruel com a gente na vida. Aquela velha filosofia de que a gente trabalha para ter dinheiro, depois gasta o dinheiro todinho para ter saúde, né? Que já é tarde demais. Então ele está passando por aqui. Eu falo para todo mundo. Meu pai, na época, ele sofreu um acidente, eu tinha 14 anos de idade, e aí a vida virou de cabeça para baixo com a gente, né? Ele acabou virando meu filho, eu acabei cuidando dele como se ele fosse meu filho, e cuidei dele para o resto da vida, até os últimos dias dele, como se ele fosse uma cria minha, assim como cuido da minha mãe, como se ela fosse cria minha. E aí eu, com 14 anos de idade, na época, já estava estudando teatro, a gente foi para São Paulo para poder assistir melhor ele em relação à saúde, né? Locamos uma UTI aérea, fomos cuidar dele em São Paulo, e minha mãe começou ali a ficar nervosa com aquele quadro. A gente estava, cara, do nada, a vida está estável, e um estalo de dedos, tudo muda. Então, ficamos em São Paulo quase um ano, e aí é uma confusão. Minha mãe, ela começou a entrar num quadro depressivo, e aí todo mundo estava olhando para o meu pai, esperando ele ficar melhor, porque foi muito grave a lesão no braço e na cabeça. E aí, como é que a gente cuida dele? O que é que a gente faz agora? E aí, ninguém olhava para ela. Eu olhei para ela e falei, ela não está bem. Ela não está normal. Não é a dona Laodiceia que eu conheço. E aí eu comecei a fazer minhas presepadas dentro de casa, comecei a contar piada, imitar, brincar com situações do dia a dia. Isso dentro de casa para ela, para animar ela. E aí ela começou eu comecei a pescar ela desse fundo do poço, né, que ela estava chegando. Comecei a puxar ela para cima. A gente voltou para Paraíba, fomos morar de volta na Paraíba para cuidar do meu pai. Mais uma vez, todas as atenções foram para ele. Eu estava também cuidando dele, mas eu estava olhando para ela o tempo inteiro. E na época, eu terminando meu curso de teatro, eu escrevi meu primeiro show de humor. Chamei ela para assistir, estreei no dia que meu pai fazia aniversário de carreira, inclusive 11 de dezembro. Aí eu fiz. Toda risada que eu recebi ali, para mim estava quase mudo. Eu olhava para uma pessoa que estava na primeira fileira, que era ela. Ela estava dando risada, então para mim estava ótimo. Desde esse dia, desde o dia 11 de dezembro de 2012 até hoje, seja na televisão, seja no teatro, seja como eu fiz agora um show em Teresina para 2.000 pessoas, todo sorriso que eu conquisto, eu dedico à dona Laodiceia. Então eu acho que é mais uma coisa que dá para vocês guardarem. Eu só estou aqui dividindo, eu não estou ensinando nada a vocês, eu só estou dividindo um pouquinho do que é meu para vocês usarem onde cabe na vida de vocês. Mas é mais uma coisa que eu deixo aqui para vocês pegarem também, é que é bom a gente trabalhar com esse segredinho. Sempre é para alguém. Sempre que eu estou fazendo um trabalho, é para alguém. Por mais que a pessoa não esteja presente, é sempre para alguém. Isso leva você à excelência, que eu acho muito mais nobre do que o sucesso. Porque, como eu falei, sucesso é passageiro, né? O êxito não, o êxito é eterno. Você pega, tipo, hoje a gente vive na época onde a Netflix está derrubando a televisão. É um fato. Não estou contando nenhum segredo aqui. Mas por que a gente ainda lembra de Charlie Chaplin, que nem na televisão ele foi? Porque ele não teve sucesso, ele teve êxito. Ele foi um cara que ele trabalhou por amor, amou a arte dele, fez aquela obra maravilhosa e até hoje ele é referência número 1. Então eu acho que são alguns pilares entre comunicação, entre razão e a crença, você acreditar no seu trabalho, você fazer o seu trabalho para alguém. Eu acho que são os 3 pilares básicos que eu uso na minha vida para ter sucesso nas coisas que eu faço. Aí, fora isso, vem uma coisa que, inclusive, quando se termina a faculdade de medicina, vocês sabem que você faz um juramento, que é passar, você ajudar o próximo dependente
da ocasião, né? Se faz um juramento no final, não sei se é na formatura, se é na formatura, não é? Se faz esse juramento. É uma coisa que eu acho que todo mundo deveria fazer, é quando começar a trabalhar, você jurar, pelo menos para si mesmo, que o que fazem por você, você vai fazer pelos outros. E é basicamente o que eu faço hoje, um gesto que o Tom Cavalcante fez por mim no início da carreira, foi ter me ajudado muito, que o primeiro show que eu fiz, abertura grande, assim, foi para ele. 3.000 pessoas na época. E eles não queriam me assistir, eles queriam ver Tom Cavalcante. E aí o Tom chegou para mim e falou, não, vai lá, conta umas piadas lá, abre o show e aí você vai ganhando experiência. Aí eu fui, escrevi um textinho, aí preparei, porque assim, a gente imagina, né, quando a gente está começando, que não, o humor é assim, eu vou decorar isso aqui, tá ótimo. Aí, só que não é. O humor é repertório, você tem que ter muita coisa na cabeça para ir soltando. Aí eu cheguei, a plateia, 3.000 pessoas esperando Tom Cavalcante, eu entrei na hora, contei a primeira piadinha assim, aí a plateia não riu, isso me abalou e eu esqueci das outras. Aí fiquei 20 minutos dando boa noite. Boa noite, pois é, então, noite boa essa, né, rapaz? Olha. Boa noite a senhora, muita gente bonita. Desculpa aí, não tinha te visto ainda não. Muita gente bonita, pois é. Aí fiquei 20 minutos enrolando. E minha cabeça explodindo aqui, né? Aí eu lembrei de uma imitação que eu fazia na época, que, aliás, faço até hoje, do Chico Anísio. Aí eu falei, eita, vou imitar para ver o que é que dá. Aí eu falei para a galera, né? Pessoal, vou imitar Chico Anísio, agora vou ensinar vocês a imitar o Chico Anísio. Para fazer o Chico Anísio é só você prender um espirro, né? Aí faz aquela cara do Chico Anísio, você vai dando vontade de espirrar, né? Vontade de espirrar, assim, aí faz. Pronto, virou o Chico Anísio. O senhor está rindo porque não é com você, tá saúde, depois dá uma pastilha para ele. Aí o povo olhou assim, eu não me lembro que piada que eu puxei do Chico Anísio, mas contei uma piada de Chico Anísio, aí a galera riu e aplaudiu. Eu falei, aplaudiu, é a hora de sair. Peguei, dei o vazário, o velho vazário, falei, valeu galera, boa noite, fui embora, entrei na coxinha, o Tom Cavalcante estava na coxinha me assistindo. Eu falei, oh, meu Deus do céu, o Boga não passa nem Wi-Fi, né? A gente tranca, digo, rapaz, o homem estava assistindo. Aí eu falei, ô Tom, e aí, cara? Ele falou, olha, você é muito bom. Agora não foi bom, não, mas você é bom. O importante é não parar. Vá tentando, você vai conseguir direitinho e tal. Aí, nossa, foi um gesto para mim, tanto ele ter deixado eu participar do show dele, quanto ele ter dado essa dica para mim no final, foram as duas melhores coisas que aconteceram na minha carreira de humorista até então. Porque eu tive... assim, não sei, eu me desprendi do medo do erro. Então eu comecei a fazer show, eu sem medo de errar a piada. Se errasse, eu contava outra. Porque ali, naquela primeira, eu queria acertar tudo. Então aquele primeiro erro meu, que eu errei o tempo cômico da primeira piadinha, quebrou as outras, que talvez fossem funcionar muito melhor. E aí, mais tarde, eu até ouvi uma fala do mestre Chico Anísio, que ele tentou fazer aquele programa Chico Total. Alguém lembra do Chico Total? Aquele programa fracassou 14 vezes, até dar certo. Aí um jornalista da Gazeta chegou para ele e falou assim, seu Chico Anísio, o senhor não se envergonha, não, de ser Chico Anísio e ter 14 fracassos na televisão? Ele disse, não, são 14 formas que eu sei de como não fazer um programa. Então ele foi aprendendo com os próprios fracassos dele. Eu vou me interromper agora. Quem quiser fazer pergunta é só levantar o braço que eu respondo, tá? Sobre minha vida, sobre qualquer coisa, sobre televisão, enfim. Mas enfim, continuando. Já vi que não tem pergunta, né? Enfim, continuando. Então, eu acho que fecha esses três pilares básicos, né? Aí vem a filosofia, que eu acho muito legal, do riso. Como eu falei para vocês o que é a vida, né? Que no final ela acaba e ela vai lhe despindo das suas vaidades, das suas coisas, do seu tempo, até que você morre no final. É uma história que a gente já sabe como é que ela acaba. Mas e a vida? Como é que a gente faz ela ficar mais bonita? Na minha opinião, que é só uma opinião, vocês podem pegar para vocês ou não, eu acho que a chave principal que move meu trabalho, que move as coisas que eu faço, é o amor. Se a gente ama tudo que você faz, tudo que você faz volta para você. Você ama seu trabalho, ele te dá retorno.
você ama a sua família, você é amado. Você ama pequenas coisas que você faz, elas ficam ali, elas passam para outras pessoas e, de todo jeito, algo, creia você no universo ou em Deus ou o universo, te devolvem isso, de alguma maneira. Então, eu digo muito às pessoas que hoje, a gente vive assim, pelo menos nesses últimos 5 anos, e acredito que 5 anos para frente também, estamos numa década que se odeia muito fácil. Você olha as redes sociais, todo mundo fala muito fácil assim, eu odeio isso. Toca música tal, eu odeio essa música. Aparece político tal, eu odeio ele. Eu no Twitter eu sou massacrado, né? O povo não sabe lá se me chama de Petralha ou Bolsominion, porque lá eu faço piada com a cara de todo mundo. E agora, essa semana eu fiquei só olhando lá, galera, nossa, esse presidente falando que a gente tem que cagar um dia sim, um dia não, meu Deus do céu. Eu digo, meu Deus do céu. A que ponto a gente chegou em que temos que falar sobre isso e relacionado a um presidente? Ou seja, por que ele precisou dizer isso, né, galera? Atenção aí, pessoal. Vai cagar dia sim, dia não, tá ok? Não é para esse negócio aí, eu vou proibir de vender Activia no Brasil. Não quero mais destino solto. Mas eu fiquei olhando assim, eu falei, meu Deus, e os comentários é só destilando ódio. Aí eu fico procurando razão que as pessoas fazem isso. Quer dizer, Cristo, quando veio à Terra, ele só pediu uma coisa para a humanidade, que foi amar ao próximo como a ti mesmo. Aí você vê o que o ser humano faz. O ser humano foi na Lua, o ser humano ele produz jeans, ele conseguiu construir uma Ferrari, a gente constrói avião, a gente constrói prédio, a gente faz filho, a gente come, a gente caga todo dia, inclusive, para desrespeitar a ordem presidencial. A gente evolui em todos os aspectos, mas a única coisa que ele pediu, que foi amar ao próximo como a si mesmo, a gente não consegue fazer. Quer dizer, quando eu olho para o trabalho do outro e julgo antes de conhecer, aí o outro fala assim, vai te lascar. São uma troca de farpas, né? Que eu prejulguei o amigo e ele mandou eu me lascar. Eu faria isso comigo? Não. Então eu não estou conseguindo amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Porque eu me amo que só molesta, não sei vocês, mas eu me amo. Eu cuido de mim todos os dias. Eu escovo os dentes, eu tomo meu banhozinho, entendeu? Eu desrespeito o presidente todos os dias, de manhã, depois do almoço e de noite, antes de dormir. Geralmente eu desrespeito o presidente 3 vezes ao dia. Então, o pessoal daqui da frente entendeu primeiro, viu? Então, eu estou sempre desrespeitando o presidente. Graças a Deus funciona tudo em ordem aqui. Então, eu cuido de mim. Por que eu não vou cuidar dos outros assim? E assim, na hora que você começa a se importar mais com o trabalho do outro, o bom dia que você dá é real. Você deseja mesmo um bom dia para o outro. Que você pergunta ao outro se você está bem de verdade. Parece uma chave que se liga, gente. Na hora, a vida começa a te devolver isso. De mão beijada. De mão beijada não, né? Não existe almoço grátis. Mas tudo começa a acontecer. Então, eu reconheci isso profissionalmente muito cedo, graças a grandes pessoas que chegaram perto de mim, como Tom Cavalcante, como Renato Aragão, como Fausto Silva. Inclusive, que ser humano generoso que é aquele cara. Porque existe a minha carreira antes e depois do Dança dos Famosos. Todo mundo olha para mim e fala, mas rapaz, torci demais por você naquela dança. Tem gente que chega para mim e fala, ei, ganhasse aquela dança lá. Eu falo, não, ganhei não. Ganhei não. Ganhou, eu digo, tá bom, então ganhei. Porque o povo estava comigo. E aí você vê uma sequência de coisas. Primeiro, a forma com que a gente trabalha, que realmente eu não ganhei o Dança dos Famosos, eu fiquei em 2º lugar, mas eu não estava competindo, eu estava me divertindo. Por isso que eu cheguei tão longe. E as pessoas acham que eu ganhei, talvez, porque estivessem se divertindo tanto quanto eu. É uma coisa que estava tão real ali que contagiou as pessoas que estavam em casa, né? E aí eu prego muito isso. Tanto somou isso, quanto somou a boa vontade do seu Fausto Silva em me dar uma oportunidade, em me ceder espaço na televisão, quanto o povo de casa em assistir. Eu digo a todo mundo que tem uma técnica muito grande em sucessos nacionais ou internacionais. E não é nada pretensioso. Sempre é algo despretensioso. Você pega tipo isso, tipo o meu 2º lugar na Dança dos Famosos, que eu nunca quis chegar na final. Eu cheguei lá porque foi acontecendo. E aí eu vou citar um ídolo agora, de todos os brasileiros, chamado Ayrton Senna,
que, caso alguém não recorde do que estava acontecendo no país naquela época, e olha que não é da minha época, eu sei que no futebol a gente estava tomando de cambão do resto do mundo todinho. O Brasil, eu acho que já era tricampeão mundial naquela época, mas não estava bem no futebol, não estávamos bem com a economia, não estávamos bem com política, não estávamos bem em vários aspectos. Aí o que foi que aconteceu? Ayrton Senna ia se tornar um campeão mundial. Até então, ele ia ser só mais um campeão mundial. O que foi que aconteceu? Que foi a técnica do sucesso dele, mas ele não pensou nisso, eu tenho certeza. No momento em que ele ganha, que filmam ele rodando, dando aquela volta da vitória, ele pega a bandeira do Brasil e levanta para cima. Naquele momento, ele colocou todo o país que estava descendo, ele colocou todo o país no primeiro lugar do pódio com ele. Ele levantou todo mundo no momento que ele levantou aquela bandeira. Então, o mundo, gente, ele é muito ácido, ele é muito áspero. Como eu falei, as pessoas odeiam muito. Aí, quando aparece uma pessoa para levantar alguma bandeira de alegria, não no sentido de militarismo, de ficar fazendo movimentinho, eu estou falando no sentido de esperança, que é um estado, né? O estado da espera é o estado da esperança, de você esperar alguma coisa boa, de ter uma pessoa que plante essa semente. Então, eu acho que na minha profissão de humorista eu procuro fazer isso. Na profissão do advogado, o advogado também tem que procurar fazer isso. Na profissão do juiz, o juiz tem que procurar fazer isso dentro de toda a justiça. E na profissão do médico, também tem que ser procurado isso. Porque você pega que a profissão do médico, ela se assemelha muito aos milagres que Cristo fez na terra. Que Cristo fez um cego ver, Cristo fez um aleijado andar. Cristo ele fez vários milagres, que se você for olhar, hoje é medicina. Que tudo bem que nenhum ser humano é Jesus Cristo, mas através do estudo, através do que a humanidade conseguiu fazer, menos amar uns aos outros, né, que foi a única coisa que Jesus pediu, mas através de todo o estudo, né, toda a ciência, a gente conseguiu realmente realizar algumas coisinhas muito próximas do que ele fez aqui quando veio. Cuidar do outro, é algo muito bonito, né? Então, todo mundo dentro da sua profissão, acredito que tem que fazer isso para receber o sucesso. Lógico que eu não dou essa resposta longa, né? Que eu estou há 40 minutos conversando merda aqui, mas é o que eu falo para todo mundo. E aí, velho, o segredo desse sucesso, o menino que veio, porque todo mundo duvidava de mim quando eu comecei. Falei, não, eu quero ser humorista também. O pessoal, tá. Tá pensando então que só porque é filho de Shaolin vai para a Globo. Aí depois que eu fui para a Globo, o povo, tá, só foi para a Globo porque é filho de Shaolin. Eu digo, meu Deus do céu, mérito eu não tenho, né? É só porque foi filho de Shaolin. Para as pessoas que duvidam assim do trabalho dos outros, estou falando do meu não, estou falando dos outros. Eu estou desrespeitando o presidente e andando para eles. Mas é isso aí. Alguém tem alguma pergunta? Posso seguir? Não? Tá bom. Seguimos. Desculpa, moça, se eu exceder o tempo, você levanta a mão, por favor, tá? Porque eu não olhei no relógio na hora que eu comecei. Que hora que eu comecei? Oi? Foi? Então tá ótimo. Oi? 4h20. Tá, 4h20 agora, deixa eu olhar aqui. Tá ótimo ainda. Perguntas é só levantar a mão, tá? Então foi isso. Saí do Domingão do Faustão, fui fazer meus showzinhos, né? Aí faço shows até hoje. Hoje eu estou gravando o programa do Tom Cavalcante, inclusive estou caracterizado, é por isso que eu estou de barba. Mas aí todo o trabalho que eu faço é honrando as minhas origens, é honrando a minha carreira, é honrando tudo que eu tenho lá para trás. Porque se você for pensar bem, tudo que está acontecendo hoje é resultado de alguma coisa que você fez lá atrás, né? E aí eu tive um encontro muito importante quando eu tinha 17 anos de idade com o professor Mica Guimarães. Ele foi, caso alguém não conheça ainda, ele foi comunicador, professor de comunicação, inclusive lá em Campina Grande, na Paraíba, e ele é responsável pelo nome do meu pai ser Shaolin. Foi ele que deu o nome Shaolin ao meu pai, foi ele que ensinou meu pai a contar a primeira piada. E eu tive muita amizade com ele por conta disso, a gente andou muito junto. E aí, quando ele soube que eu decidi ser humorista, falaram para ele, né? O filho do Shaolin vai seguir a carreira do pai.
Ele me ligou e falou assim, você está em Campinas? Eu falei, tô. Falou, vem aqui no centro que eu quero conversar contigo. Aí eu fui lá no centro conversar com ele. Aí ele estava em frente a um pé de castanhola, bem grande, velho. Ele sabe aquelas árvores com a raiz fora da terra, assim, uma raiz grossa e tudo. Aí eu cheguei perto dele, ele me abraçou assim e fez, olha essa árvore aqui. Toda árvore, ela tem a mesma história. Ela tem toda essa sua plenitude, ela dá frutos, ela dá sombra, ela é vigorosa, até ela quebra até o asfalto, ela faz o que ela quer. Mas antes, ela foi uma semente. E antes dela estar plantada lá na terra, ela caiu. Então, para você ser artista, para você ser alguma coisa que dá fruto, ou qualquer, eu acho que se encaixa em qualquer profissão, para você ser qualquer coisa que gere qualquer outra coisa, você tem que entender que antes disso há uma queda, você tem que saber cair. E quando se cai, no caso de uma semente, ela vai para o fundo da terra. Aí ela cria raízes primeiro, depois ela germina, depois ela cresce, depois ela fica frágil, que qualquer um pode arrancar ela da terra, até ela chegar ali tem muito tempo. Mas ela só cresce se tiver raiz. Então, eu ouvi isso, tomei como lei para mim, porque, gente, não adianta você chegar, vai para a televisão, no meu caso, ganha o dinheiro que você quer, compra aquele carro que você está querendo, e se torna aquele babaca que você criticava no início da sua carreira. Você tem que botar o pé no chão, você tem que aceitar quem você é. Por isso que sempre que eu tenho uma folga, eu volto em Campina Grande, vou naquele cafezinho que eu ia quando eu era adolescente, vou nessa mesma castanhola que fica na Praça da Bandeira e relembro que eu sou um menino de Shaolin. Não importa se eu vá para o Faustão, não importa para onde eu vou. Eu lembro que eu sou um menino de Shaolin, que eu estava ali no centro da cidade, tomando um cafezinho e brincando com os meus amigos. Eu acho que todo profissional ele tem que botar os pés no chão, para as coisas não desandarem. Porque desanda primeiro o pessoal, depois desanda o profissional, né? Aí acontecem os profissionais frustrados, que às vezes almejam uma coisa e não dá certo, porque ele estava só com ambição ou com cobiça. Eu acho, né? Cobiça, que ambição eu considero até bom, né? Uma coisa boa. Você tem que ter ambição. Você também não pode ser aquele profissional largado, né? Não, estou aí fazendo o meu showzinho, se der uma pessoa tá bom, se der 1000 tá bom também. Não, eu quero que dê 1000 e eu vou trabalhar para ter 1000 pessoas. Se possível 2, se possível 10.000 pessoas. Então, mas o que eu não posso é deixar isso tirar minha cabeça do foco, entendeu? Por isso que quando termina, pronto, terminei agora de fazer um show em Teresina, acho que foi sábado passado, deu 2.000 pessoas, eu tirei foto com 2.000 pessoas. Fiquei fazendo foto com todo mundo. Aí eu tenho um grupo da gente, né? Os meninos são mais conhecidos e tudo. E aí eu sou amigo do Whindersson, do Tiro Lipa, do Tom Cavalcante, e a gente sempre se comunica por aqui. E apareceu um caboclo que inventou de cobrar para tirar foto com a plateia. Aí a gente comentou, né? Eu fiquei com medo de falar porque eu sou o mais novo dessa turma, né? Eu sou o peixe pequeno deles. Falei, cara, não vou falar nada não, vou esperar eles darem a opinião primeiro para eu poder me pronunciar. Todo mundo foi contra. Porque assim, o povo sai de casa, gasta tempo, que é o mais caro, gasta gasolina, gasta o próprio dinheiro para comprar ingresso, para sentar no teatro, para assistir, passa 2 horas assistindo um show meu. Quando chega no final, o mínimo que eu posso fazer em respeito à pessoa é tirar uma foto com ela, né? Quando é que eu vou voltar de novo naquela cidade? Quando é que eu vou atender de novo aquela pessoa? Não sei. Então, o mínimo que eu posso fazer é ter o carinho de olhar para ela, abraçar ela. Às vezes tem gente que se empolga, aí liga para a mãe, peraí, fala aqui com a mãe. Aí, eita, falhou a ligação. Aí vai tirar a foto comigo, vai uma selfie rapidinho, tem 2.000 pessoas na fila. Uma selfie rapidinho, aí vai botar a foto, tá no temporizador. Aí 10, 9, 8. Tem essas gafezinhas, mas a gente vai amando esses momentos. Porque para mim é mais uma foto, para a pessoa pode ser a foto. Então eu respeito sempre esse momento, né? É o momento de lidar com o cliente. Para mim, igual vocês. Entra uma pessoa no consultório, você não pode ser aquele cara ou aquela mulher fria, porque tem que eu já me consultei uma vez, mas isso há muitos anos atrás. Acho que era uma pediatra, não me lembro. Enfim, me consultei. Eu me lembro que ela deu o diagnóstico meu, não olhou na minha cara. Eu digo, rapaz, como é que ela sabe que é meu?
Não, como é que ela sabe que é meu? Não olha na minha cara, cara. Então, é bom... Eu acho que eu não voltei nela, inclusive, por isso. Inclusive, os médicos que cuidam de mim hoje são meus amigos, são pessoas que podem frequentar minha casa, frequentam minha casa, inclusive, porque a gente criou essa relação de afeto, entendeu? Aí isso volta muito naquele quesito administração, você administrar a carreira, você saber lidar com a comunicação, você saber lidar com enxergar o cenário que você está entendendo. Esses 15 é porque está faltando, né? Está faltando 15? Para encerrar. Já? Meu Deus do céu, que coisa rápida. Para vocês verem, né, que eu converso besteira, eu vou conversando. Enquanto não mandar eu parar, se eu não ver a próxima, tu joga um sapato em mim que eu vejo. Tá bom? Tá quase chegando 5 horas mesmo, tá na hora de eu desrespeitar o presidente, que eu almocei e não desrespeitei o presidente ainda, sabia? Quando acabar tem uma pessoa que está rindo ainda. Quando acabar tem um coquetelzinho, vocês já avisaram as pessoas? Ah, tá. Então não estou trazendo novidade nenhuma, né, para ninguém. Muito bem, gente, mas em suma, já aproveitando, só temos mais 15 minutos, inclusive já agradecendo... Oi, tem uma pergunta? Não? Ah, tá, estava coçando a orelha, né? Ah, tá, porque eu vi a mãozinha assim, eu falei, ei, joga a mãozinha para você. Enfim, ali não, né? Tu também foi pegadinha do malandro, né, lá atrás? Tá, foi. Enfim, já agradecendo a presença de vocês, a paciência de vocês aqui, mas já vou começar a resumir o que eu trago para a minha vida. Pouca vida, eu sou só um moleque de 23 anos de idade que tem um vício de trabalhar e cuidar da família, e é isso que eu faço e vou fazer para o resto da minha vida com o maior amor do mundo. Mas a mensagem que eu procuro trazer para todo mundo que senta aqui para assistir uma palestra, mesmo eu não sendo palestrante, inclusive friso sempre que eu não sou palestrante, para respeitar a profissão de quem é palestrante, friso que não sou dublador para respeitar a profissão dos dubladores, eu sou humorista, no máximo eu sou um bom canastrão, mas o que eu trago para a minha vida, que eu acho que é universal, serve para a vida de todo mundo, acredite no seu trabalho. Você vai produzir um filme, você vai operar, você vai atender, você vai consultar, não importa o que você seja, acredite no seu trabalho, porque se você não acreditar nele, eu não vou poder acreditar nele. Sinta o seu trabalho, ame o seu trabalho, ame as pessoas que participam do seu trabalho, ame até o que é ruim também, que a gente tem que amar as dificuldades também. Amor é confusão, na parte boa e na parte ruim também. E olha, gente, vamos olhar mais para o próximo. Isso é uma corrente do bem que é infinita. Ela vai, inclusive quando passaram para mim o tema que queriam dessa conversa, dessa palestra, disseram riso nosso de cada dia. E eu digo a todo mundo, o riso, o humor, ele é tudo, o humor é tudo. E também é engraçado. Porque o humor é várias coisas e na última ele é engraçado. O riso é a última parcela dele. Tem várias outras antes de vir dela. É por isso que muito comediante às vezes entra em depressão. Porque a gente cuida tanto do riso alheio que às vezes esquece do nosso. Mas eu amo fazer isso. Cuidar do riso dos outros. Eu acho que estado de espírito é fundamental para você ser um bom amigo, um bom filho, um bom marido, um bom, não sei, da situação de vocês, um bom ficante, um bom amante, um traficante, qualquer coisa de antes aí. Mas eu acho assim, vamos amar o nosso agora, vamos fazer o nosso passado. E olhar também, claro, esse é todo o olhar sentimental. Tem que ter também o olhar técnico, de você saber que não sabe, saber que você vai poder aprender alguma coisa sempre, como diz Mário Sérgio Cortella, né? É a saber que não sabe, é importante, você é a saber que não sabe, é porque fazemos, aquele jeitão dele, né? Mas ele está certíssimo. Saber que não sabe é uma dádiva. E isso permite a gente aprender sempre alguma coisa nova, como eu, que estudei por 8 anos teatro, mas quando eu terminei eu tive que fazer um outro curso adicional de palhaçaria, porque eu fui fazer os Trapalhões e não sabia palhaçaria. Então, a gente sempre vai ter alguma coisa nova para fazer, sempre vamos ter alguma coisa nova para aprender. E como eu dedico todo o sorriso que eu recebo na minha vida à Dona Laodiceia, fica uma dica também para vocês. Escolha alguém para trabalhar. Fala, hoje eu vou trabalhar para, sei lá, fulano, um amigo meu, para minha namorada, para minha esposa, para meu filho. Trabalha para alguém, faz um dia isso. E aí pode mandar na minha direct depois, você vai sentir que seu dia foi diferente, seu desempenho foi diferente, tudo que você fez teve um resultado melhor, a sua estatística pessoal subiu muito.
Então eu acho que é um segredinho sagrado que eu trago da arte para a vida de quem pratica a arte da vida, a arte da medicina, do artista do teatro para o artista o vital, vou dizer assim, o artista vital, que eu quero dividir com vocês. A parte técnica eu não tenho nem o que falar sobre vocês. Aquilo ali é uma pergunta? Ah, porque eu achei que fosse outra pegadinha do malandro, que eu já ia pedir música do Fantástico. Pode falar, minha filha, por favor. Tem um microfoninho para levar para ela lá? Isso aí, você vai para lá, a Patrícia vai levar o microfone. Olha só, a Patrícia fazia a pergunta. Fica à vontade, filha. Como é seu nome? É importante ligar o microfone só, tá? Eita, o dela tá sem pilha, moço. Eu escuto você. Eu entendi. Como é seu nome que eu não entendi? Fátima, tá bom. 2 microfones sem pilha deram para ela. Ela quer saber, dona Fátima ali, quer saber quem ganhou a Dança dos Famosos. Quem levou o prêmio para casa foi a Maria Joana. E ela entrou desde o início. É minha amiga ela, adoro ela. Mas ela queria mesmo... pronto, agora funcionou, né, o microfone. Mas por sinal, ela já fez. Ela entrou desde o início realmente para brincar no jogo, para ganhar. Ela entrou e eu acho que ela mereceu, dançou muito bem. Mas eu não estava disputando o prêmio. Eu nunca disputei o prêmio, eu nunca disputei o carro, eu nunca disputei o troféu. Porque você ganha o troféu, aí você bota ele na estante. Eu sei que eu ganhei um domingo antes da final do Dança dos Famosos. Eu ganhei o prêmio de melhor humorista em 2017, no Domingão do Faustão. 33 milhões de votos. Nossa, foi uma emoção. Ganhei e tal, levantei o troféu. Cheguei em casa, botei ele na estante e fiz. E aí? Ganhei, tá? E aí? É um negócio para enfeitar a casa. Então, assim, eu não estava competindo, eu estava me divertindo. Eu queria ali chegar no Domingão, eu queria fazer uma boa coreografia para as pessoas. Não sou dançarino, inclusive lasquei meu joelho direito nas coreografias. Mas eu queria me divertir, eu queria passar alguma coisa boa para as pessoas. E teve uma mensagem quando eu fiz foi até bom você perguntar isso, que me fez lembrar de uma coisa muito bonita. Eu recebi uma mensagem na semana que eu fiz o forró, e era um senhorzinho que ele estava em câncer em estado terminal. Aí o doutor ele chegou para a família, deu uma notícia muito bruta para a família receber, que ele tinha estourando ali um mesinho de vida, porque ele estava muito frágil mesmo. O Dança dos Famosos durou 4 meses. Por 4 meses esse senhorzinho me acompanhou. Todo domingo ele estava na frente da televisão assistindo. E a família falava que o que levantava ele, o que dava uma animada nele, era quando eu estava me apresentando. Então eu não me apresento para ganhar cachê, eu não me apresento para ganhar prêmio, para ganhar carro, para ganhar nada. Eu me apresento para esse tipo de pessoa, que são vários deles no Brasil, e às vezes a gente nem conhece. Mas é para ele que eu me apresento, seja lá onde estiver. É mais um daqueles segredinhos sagrados, né? Então, minha arte é sempre para esse tipo de pessoa. Acho que foi por isso que eu ganhei o carinho das pessoas. Então, é isso. Podemos encerrar? 5 minutos? 5 ou 45? Tá bom. Mais alguma pergunta? Ah, tem um ali. Leva o microfone que funciona para ele, tá? Dos 3 que tem aí, leva o que funciona. Queremos pelo menos uma imitação, qualquer coisa aí que... Quem? É porque não me vê nunca. Não, o senhor fala. Pablo Vittar. Gente, vocês estão pedindo Pablo Vittar? Tá de sacanagem, né, gente? Não. Ai, vocês sabem que no universo paralelo, assim... Tá vendo que é só imitar já bate isso aqui, né? Ai, pessoal, quando virou agora o mês de janeiro, nesse ano, né, assim, virou presidente novo. Você tá rindo porque não é com você, né? Virou um ano assim, presidente novo, aí chegou um áudio no meu celular, pessoal. Ai, meu Deus. Quando eu dei o play assim, encaminharam para mim o áudio, eu dei o play, o áudio dizia assim, ó. Atenção, Pablo Vittar. Bolsonaro aqui falando. Aí, você não falou que se eu ganhasse ia embora? Não é homem não, porra, vai embora. Gente, eu achei tão machista.
Eu respondi pra ele assim, ó. Eu mandei um vídeo pra ele, né? Eu fiz assim, ó. Que matou o Bolsonaro. Mas, lembrei do negocinho agora. Obrigado. Eu lembrei de uma história que eu conto no show como se fosse piada, mas é verdade. Isso é verdade. É porque ele não tá aqui para provar que é verdade. Mas meu pai, quando ele estava fazendo aniversário de casamento da minha mãe, no iniciozinho da carreira dele, logo quando ele virou Shaolin, não era nem contratado de nenhuma televisão, nem nada não. Aí o bichinho juntou R$100 sofrido, botou no bolso, R$100 sofridinho, aí levou ela para jantar. Aí ele queria dizer aos amigos tudinho que estava levando ela para harmonizar um vinho com a massa, né? O bichinho ele só tinha dinheiro para uma lasanha de micro-ondas e um vinho pergolado, no máximo um quinta do morgado. Aí, R$100 sofrido e contado no bolso, viu? Se pedisse um palito para palitar os dentes, já saía da conta. Aí ele pediu lá, tá, o vinhozinho, pediu a massa. E daqui a pouco chegou o garçom, botou uma entrada que ele não pediu. Ele olhou assim e disse, eu não pedi isso aqui não. Eu vou afastar com o cotovelo, que é para não ter digital minha aqui. Saia, saia, saia. Daqui a pouco o vinho acabou, o garçom foi lá e botou um vinho mais caro. Aí ele ficou olhando assim e digo, ah, filho de rapariga. Aí ele não abriu o vinho, deixou lá. Daqui a pouco acabou a comida, ele deixou outro prato lá menorzinho, uma saladinha daquelas caras. Não, deixa quieto. O garçom foi, recolheu tudo, viu que ele não ia comer mesmo. Aí deixou na frente de Dona Laudicé um petit gâteau, que aquilo é uma falta de respeito com o bolso dos namorados e dos maridos, porque aquilo ali é um bolinho de cueca virado de cabeça para baixo e uma bola de sorvete. Aí só porque o nome é petit gâteau em francês, aí é R$48 na sobremesa. Aí ele botou lá, pai disse, minha filha, pelo amor de Deus, nem toque nisso, nem olhe muito, que é para não derreter o sorvete, você olhando. Pediu a conta, traga a conta aí, primo. Trouxe a conta, o garçom, né? Trouxe a conta, R$380. Pai só com 100 conto no bolso. Ele olhou assim, chega e engoliu, né? Fez... Meu filho, essa conta tá errada. O garçom disse, não senhor, a conta tá certa. Ele disse, tá não, olha, esse outro vinho aqui eu não tomei, essa comida eu não comi, essa entrada aqui eu também não comi, essa sobremesa eu também não comi. Ele fez, o senhor não comeu porque não quis, estava aí. Ele fez, tá certo. Vá buscar R$20 de troco para mim agora. Ele disse, troco de quê, homens? O programa da minha esposa é R$400. Ele disse, mas eu não comi ela não. Não comeu porque não quis, estava aqui também o tempo todo. Senhoras e senhores, obrigado, viu? Obrigado pela paciência, pelo tempo de vocês. Moribe, senhoras e senhores, obrigado, gente. Beijo.